O podcast revolucionou dando voz a todos, mostrando que é possível qualquer pessoa ter a sua própria emissora. O podcast revolucionou dando voz a todos, mostrando que é possível qualquer pessoa ter a sua própria emissora. E aí, estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo através das ondas da internet. Você está no Estúdio Dux. Eu sou o Josimar. Seja bem-vindo a mais um podcast. Já quero te pedir encarecidamente, se o conteúdo que nós produzimos aqui nesse estúdio está sendo algo relevante na sua vida, algo que agrega, algo que edifica, eu quero te pedir que você curta, compartilhe essa live, manda aí nos grupos do WhatsApp. É muito importante que você faça isso, para que esse canal continue crescendo a cada dia e possa alcançar mais e mais pessoas e para que a gente se empolgue em trazer mais convidados, mais pessoas aqui para trazer informação, conteúdo relevante que vai abençoar a sua vida. Hoje estamos recebendo não só uma enfermeira, mas duas enfermeiras aqui nesse estúdio. Esse estúdio está com uma aparência hoje, a aparência mais feminina, mais elegante da mesa. Eu quero apresentar... na verdade, apresentar mesmo é a Gislaine, né? Porque a Simone já é de segunda casa. Vez, já é de casa. Já estou me sentindo em casa já. Mas vamos lá, vamos começar com a Gislaine. Então, Gislaine, se apresente, fala aí um pouquinho sobre você, de onde vens, para onde vai, seu nome, seu endereço, sua especialidade, o que você quiser, fique à vontade para repartir conosco agora um pouquinho. Boa tarde, Josimar. Boa tarde, Simone. Obrigada pela oportunidade de estarem aqui com vocês hoje. Meu nome é Gislaine Matos, sou enfermeira, estomaterapeuta, atuo na enfermagem há mais de 15 anos e atualmente moro em Campo Grande. Fui muito tempo enfermeira assistencial. Trabalhei em vários hospitais de Campo Grande, Santa Casa, Hospital Unimed, Hospital Adventista, Hospital Regional. E nos últimos anos, eu comecei a me dedicar ao atendimento com pessoas com feridas. E aí eu fiz a minha pós em estomaterapia. Então, o que é a estomaterapia? É aquele enfermeiro que ele é especialista no cuidado com pessoas com feridas,
seja qualquer tipo de feridas e também mais 2 áreas. Então, a gente trabalha com paciente com feridas, paciente que fazem uso de ostomias, que é aqueles pacientes que fazem uso da bolsinha aquele equipamento de colostomia. Então, nós conseguimos avaliar, tratar esse paciente e intervir nas complicações do paciente que fazem uso de colostomia, ileostomia e urostomia. E também o paciente com incontinência fecal e incontinência urinária. Hoje, em Campo Grande, eu atuo no nicho das feridas. Então, meu trabalho hoje é atender esse paciente, independentemente da idade, é esse tipo de atendimento, tanto no domicílio quanto no meu consultório. Entendi. Um caso que todo mundo sabe da Preta Gil, né? Sim. Quer comentar? A Simone, eu não vou nem pedir pra você me se apresentar. Você quer me entrevistar hoje? O que você quer fazer? Eu gosto de entrevistar, hein? Você tem que vir preparado já, né? Já tem que vir aqui, eu fico ansioso. Mas legal, bacana. Mas você pode puxar, né? A questão da Preta Gil. Porque a da Preta Gil foi um caso que, né, tomou uma repercussão né? muito grande, né, no Brasil e no mundo, né? Porque ela acabou indo pra fora, né? Buscar atendimento e tratamento e tal, mas é porque daí ela mostrou muito. O legal é que ela mostrou aquela bolsinha, porque às vezes falando, às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é, e ela mostrava muito, né, o corpo. Ela várias vezes explicou o que era, ela falou sobre o câncer, né, que é uma coisa muito importante também falar da prevenção, que ela não fez os exames. Eu vi um último vídeo dela que eu achei bem bacana. Então, assim, apesar de não ser o seu foco, né, Gi, você tá apta a atender todos esses pacientes, né? Sim. E todos. Vai agregar muito, se Deus quiser, na Casa Bertician, conosco certeza, lá, né? Com certeza. E é interessante, é algo que você falou no off aqui, que eu gravei aqui, o quão amplo é a área da enfermagem, né? A gente olha um enfermeiro e fala, o enfermeiro, né? Enfermeiro é enfermeiro, né? Mas ele tem várias áreas de atuação, inclusive você falou que é a tua especialidade, né? A estomatologia? Estomaterapia. Estomaterapia. Isso. É que dentro da odontologia a gente tem a estomatologia também, a disciplina também. E assim, é uma área que às vezes ela é desconhecida até pelo corpo médico ali, né? As pessoas não têm, assim, uma certa... uma falta de conhecimento profundo do que é a área, né? Então é interessante vocês que são enfermeiros falarem dessa importância do atendimento do paciente, que seja hospitalizado, seja domiciliar, focando nessa área do enfermeiro, quão amplo, né, quão versátil é o atendimento do enfermeiro e o quão fundamental ele é. Sim. Deixa eu aproveitar, então, e puxar um gancho disso, que teve um caso até que ela comentou comigo daquele paciente que você foi avaliar, aquela senhora, e assim, aparentemente, vamos contratá-la para verificar só uma lesãozinha aqui no dedinho do pé. E chegou lá, o negócio era muito mais amplo, né, muito mais grave, e que talvez se fosse não fosse um profissional especializado, não conseguiria fazer essa avaliação e encaminhar essa paciente a tempo, né, dela perder o pé. Então, assim, é muito importante realmente focar, igual você disse, que existem especializações dentro da enfermagem, e esse conhecimento específico realmente faz toda a diferença na hora de atender o paciente, né? Sim, faz toda a diferença. Isso que a Simone citou foi um caso de uma amiga, inclusive formou comigo, ela foi embora para o Paraná, ela é enfermeira também, e a sogra dela fez uma lesão entre os dedos, né, do pé, e não melhorava, começou a fazer um quadro de infecção, começou a ficar vermelho, quente, foi no posto, mandaram tomar antibiótico, mandaram para casa. E nada de melhorar, a enfermeira me ligou, pediu para avaliar a sogra dela. Quando eu cheguei na casa, o pé da paciente estava roxo, estava gelado, perfusão zero de extremidade e muita dor. Fui tentar sentir o pulso pedioso dela, não tinha o pulso, né, Simone? Até comentei com a Simone. Eu falei, olha, o que vocês precisam agora é de um atendimento com vascular, no mínimo um Doppler, pra gente entender o que está acontecendo. 1 dia, 2 dias depois, foram no vascular e o médico falou, olha, vou te dar um encaminhamento agora, de urgência, você precisa ir pro UPA,
ela precisa fazer um cateterismo. Não tá chegando sangue nos dedos dela. Daí ela foi diagnosticada naquele momento com a doença arterial obstrutiva periférica, que já é uma complicação da diabetes, né? Que ela tem diabetes crônica, o paciente toma vários tipos de medicação, diabetes descompensada. E aí a filha da paciente fez isso, levou para o UPA, teve que entrar pela defensoria. 6 horas depois, a paciente foi operada na Prontomed, para o hospital particular. Aí tá o detalhe, né? Ele fala assim que o exame, nós que somos da saúde, o exame, ele sempre tem que ser um exame minucioso, né? Você tem que olhar o paciente realmente como um todo, aquela visão holística, né? Que a gente tanto ouve falar, mas a gente estava aqui falando do off, das correrias, de uma agenda às vezes apertada, que às vezes nos obriga assim, a fazer um atendimento mais, vamos dizer assim, linha de produção, né? Próximo, né? Exato. E às vezes esse olhar mais cuidadoso, criterioso, mais né? criterioso, você consegue pegar situações, porque vamos supor que se talvez não tivesse feito essa abordagem, o desfecho dessa história teria sido completamente diferente. Sim, com certeza. É que a gente sabe, na verdade, que quando você realmente olha o paciente como um todo, a pessoa como um todo, você vai além daquele objetivo inicial, né? Você mesmo comentou, agora eu já passei a bola para ele, viu? Você mesmo comentou, ele comentou que as pessoas chegam lá na cadeira dele e acaba virando um divã. E aí, às vezes, por exemplo, chegou um paciente com uma queixa tal no dente tal, mas você vai descobrir o paciente tem diabetes, o paciente tem hipertensão, aí você não vai conseguir. Então, você consegue nessa conversa aí melhorar, ou às vezes até mesmo, não gosta de um alimento, tem dificuldade numa alimentação, por isso que acontece. E se a pessoa só atender? Porque, só tô com a dor no dente e tal, né? O 11. Eu tenho fato curioso agora que você falou, eu me lembrei de uma situação então, conta aí pra gente. A Gislaine contou um caso, eu contei um, depois você já fica engatilhado. Eu? Você falar de um caso seu também. Vixe, são vários. Pegam mais assim, marcando. Mas chegou uma paciente aqui pra gente, para atendimento odontológico, e ela chegou mancando. Chegou mancando e tal, e eu falei, e aí, o que foi que você tá mancando? Fui lá, tava lavando casa lá, e aqueles vasos de flor de bar, sabe, aqueles bem pesadão, virei um daquele no meu pé. E aquilo ficou na minha cabeça, assim, né, martelando, né, ela virou no pé. Ela foi no dentista, né, a minha função, a minha especialidade é odontologia. Cuidado de cabeça e pescoço, mais especificamente a boca, né, cavidade oral. Tava no outro extremo, né? Tava na outra ponta, né? E aí ela ficou me incomodando durante. Falei, mas você já foi no médico? Não fui, não. Falei, olha, tem que avaliar, né? Porque às vezes pode ter sido algo mais grave, né? Que você tá tratando, às vezes, como algo que foi superficial. Enfim, eu falei pra ela assim, onde que é? Ela no dedão do meu pé, que tá doendo bastante. Aí eu peguei e falei pra ela assim, vamos fazer um raio-x do seu dedo? Que a radiografia odontológica, ela é pequenininha, assim. E aí eu peguei e coloquei atrás do pé dela e consegui ali fazer um raio-x do dedo dela. Tava fraturado o dedão dela. Tinha fratura. Daí eu peguei e falei, agora você pega esse raio-x aqui, vai lá pro ortopedista ver o que ele vai fazer. Mas tava fraturado. E aí depois, assim, foi um fato marcante, depois ela me agradeceu, obrigado por você ter falado, assim, um cuidado a mais ali como paciente. Mas eu vejo que isso também é um pouco, assim, da natureza, assim. Tem pessoas que já vêm com isso de fábrica, né? Esse olhar cuidadoso é realmente cuidar da pessoa. Acolhedor, né? Acolhedor e tudo mais. Mas não estou falando isso para parecer que eu sou um excelente profissional, mas que a gente tem esse olhar, assim, que vai além da especialidade, mas um olhar humanitário, né? Um olhar, eu diria, cristão até, né? Que nós estávamos falando aqui, ó. Mas fala isso, eu ia falar que eu acredito que, primeiramente, a gente tem que trabalhar o merecimento aqui, né? Você merece, sim, ter um reconhecimento se você é uma pessoa assim. Se você é um bom profissional, se você é uma boa pessoa, se você é um bom cristão. Então, a gente tem que parar de achar assim, não posso me achar, não posso sim. Se eu sou um bom profissional, se eu me dedico, você tem que afirmar isso. Então, você porque no podcast anterior, né, a gente pôde conhecer um pouco mais da sua história e do que você se propõe a fazer na sua profissão, e
ele é um profissional como nós somos, né? Humano, que ouve o paciente, igual ele falou, ele poderia só simplesmente falar, não, vamos olhar o dente 11 e esquece o restante, né? Sim. Sabe uma coisa que eu não te contei? Eu já fui auxiliar de dentista, de ortodontista. Eu tenho uma noçãozinha ali. É por isso que você falou dente 11. 11, 21, né? Eu acho que dava um trabalho. E aí... a gente precisa, né, se valorizar mesmo. E eu acredito que nós três temos algo em comum, que é esse olhar para o paciente, né? Nossa, eu tenho tem muitos casos, assim, mas sabe um caso que me marcou muito? Mas eu ainda não era formada, eu ainda estava cursando, mas que me marcou muito foi quando quando eu era voluntária na ACC, que foi o primeiro paciente, fica no 8º andar do regional, as crianças, né? E que é o CETOI ali. E aí foi o primeiro paciente que me marcou, porque ele chegou, ele já estava fazendo somente acompanhamento, ele estava bem, era um pré-adolescente. E aí, eu ficava na brinquedoteca. Eu era a tia da brinquedoteca, então eu era voluntária da brinquedoteca. E algumas coisas que me marcavam ali era assim, às vezes eles falavam, tia, espera só um pouquinho que eu vou lá funcionar e já volto. Aí voltava, né, com o suporte de soro e tal. E esse menino me marcou porque ele até me trancou no banheiro uma vez, brincando, você acredita? Ele me trancou e eles tudo rindo de mim, eu lá, e, Presa né? no banheiro. Fiquei presa no banheiro, lá no CETOI, lá no regional. E aí, depois de poucos meses, a doença voltou com tudo. E o abdômen dele ficou gigantesco, era muita dor. Assim, eu fiz parte dos últimos dias meus de vida. Quando a pessoa entra, né, Nossa, é emocionante nisso, assim, eu acho que ali eu comecei já a aprender que ser um profissional diferente e com um olhar diferente faz a diferença, literalmente, assim, porque daí ele já nos dias finais dele, ele queria assistir um filme X, era da época do DVD, sabe, que a gente comprava o DVD, e eu sei que eu preciso achar esse DVD pra ele. E eu revirei Campo Grande e tal, então ele assistiu ainda, né? Só que ele com muita dor, irritado, né? Já na morfina já não fazia mais efeito. E ele foi uma pessoa que me marcou muito. Foi, assim, a primeira morte, né? Que me marcou e que... Aí, assim, puxando até, por exemplo, eu não chorar, né? Para os idosos, é o que a gente quer trazer para o Betsian, né? Que realmente eles não se sintam que estão ali para morrer, igual você falou, um depósito, né, de idosos. Não é isso, o objetivo é que eles se sintam vivos, né? Mesmo em meio, às vezes, à dor da família, do abandono, que eles se sintam vivos, que eles se sintam felizes, que eles se sintam acolhidos. Então, acho que essas experiências de vida que a gente tem, né, igual você teve, igual a Gislaine teve e eu também, vem nos formar uma pessoa melhor, né? Sim. E nos conecta também num propósito, né? E esse propósito agora que a gente está falando, aproveitando que a Simone levantou a bola, do Betsian, né? O Betsian não é um depósito de idosos, né? Não é um asilo, é um instituto de longa permanência para pessoas idosas. Esse é o termo correto de se utilizar. A gente aprendeu, cada dia eu aprendo uma coisa nova. E a gente tem isso, assim, esse amor por esse carinho com as pessoas. Hoje eu vi no teu Instagram lá, Simone, você postou lá da mulher com 36, né? Eu fui vendo que foi a última lá. Você vai no carrossel lá, a mulher... Eu fui a última? Eu não olhei porque eu parei no 36. Não tem, né? Não tem mais? Meu Deus, então será que tô inútil? E aí, assim, eu vejo que aquilo ali não é só para mulher. Eu também me identifiquei bastante ali naquilo que está escrito ali, né? Que a gente começa a valorizar outras coisas, né? Quando a gente é mais jovem, não sei quantos anos você tem? 37. 37, aí tá tá no mesmo espírito, Faixa na etária, mesma vibe. A gente
já bateu muita cabeça, a gente já viu muita coisa na vida, né? Sim. A gente passa a valorizar outras coisas. A gente passa a valorizar não só o financeiro, né? Não só o meu profissional, o meu crescimento profissional. A gente começa... É realmente uma metanoia. O tempo de qualidade, tempo de né? qualidade, Com as pessoas que a gente filhos, a gente ama. começa a entender que os nossos pais estão envelhecendo, Sim. os nossos avós, para quem tem avós, né? Desfrute, aproveite os seus avós, porque é muito passageiro, realmente um piscar de olhos, e é aquilo que eu sempre falo, Deus nos dá acesso a pessoas, e no caso eu tive acesso a ser criado num ambiente de funerário que me trouxe, desde muito cedo, essa reflexão sobre a vida, né? Porque é uma ironia curiosa, né? Porque a morte faz parte da vida, né? Todos nós Sim. vamos passar por isso. E não importa a idade, o sexo, o poder aquisitivo, todos nós vamos passar por isso. E trabalhar com esse público idoso já é um público que já está avançado em idade, é um público que já está assim, vamos dizer assim, já está entrando para a vida eterna. E quanto de sabedoria tem essas pessoas? O quanto elas podem contribuir com nós? Quantas coisas assim que eles deram com burro na água, igual diz o Sim. ditado, e aí aconselhamento, coisas que a gente pode extrair para a nossa vida, um tempo Sim. que a gente tira para poder conversar com essas pessoas. Então, é precioso demais. Eu sempre me dei bem com os velhos, assim. Eu sou meio... desde guri, assim. Nunca curti muito a gurizada da minha idade, assim. Não sei porquê também, já veio de Eu fábrica gosto. isso. É a busca, acho que pelo conhecimento, pela sabedoria, Eu né? sempre gostava, assim. Eu tenho um grande... assim, Baseado nisso, eu vou te fazer uma pergunta que eu vi hoje, pra tava você e pra demorando ela, pra né? fazer uma pergunta. Eu vi Não faz essa semana, né? Você, quando faz aniversário, você completa mais um ano ou perde mais um ano? Isso é uma boa pergunta, Né? Então tem a ver, né, com isso, com a morte, com a vida. Faz sentido, né? Então, Sim. assim, A gente fala, eu tenho 36 anos. Na verdade, você não sabe quanto você tem ainda, né? Eu não... Eu tive 36, agora eu não sei se eu terei, né? Mais Isso. 36 anos. exato. É que a gente fica muito reflexivo quando a gente vem aqui, né? Mas é um lugar disso mesmo, a gente refletir, porque enquanto a gente está nas nossas, divagando aqui nos nossos pensamentos, tem pessoas ali também que Se estão identificam, se né? identificando com isso que a gente está falando. E o público idoso nos faz refletir muito mesmo, trabalhar com esse público idoso, né? E a gente vê também quantas decisões erradas eles tomaram e pagaram um preço. Às vezes tem pessoas, da última vez que você esteve aqui com o pastor Marcos, a gente falou assim, do abandono do idoso, né, que infelizmente é uma prática. Os idosos são os invisíveis, muitas vezes eles são descartáveis, a gente até usou esse termo, a pessoa envelhece, ela é descartável. Porém, tem também uma parcela de idoso que não construiu um relacionamento. Não plantou, né? Ao longo do Isso tempo. é um dado importante também para a gente um falar. fato. É um fato. As pessoas, elas vivem a vida desenfreada, preocupadas com os grandes afazeres, com as grandes preocupações da vida, e aí se esquecem de construir os relacionamentos sólidos com o filho, com o neto. E aí, quando cai em si, a idade já chegou, e aí aquele momento que a gente estava conversando em off aqui, de dar atenção com o filho, de ter aquele olhar de sentar no chão e brincar, ele perdeu esse time. E aí, hoje, que ele tem o tempo, ele já não tem mais a presença dos filhos, porque não foi construído isso. Então, isso é algo interessante. Eu creio que nós vamos também trabalhar com esses idosos que chegarão para nós também com essa bagagem, com essas feridas que não são físicas, mas emocionais, e a gente vai ter que trabalhar com esse povo. E aí a gente reforça o convite, né, para a terapeuta Zara estar aqui, né? Você a gente chamou e você veio. Agora, Zara, queremos você aqui. Novamente para a gente poder falar, né? Maravilhosa. Sobre essa parte aí, que realmente eu ouvia muito quando eu ia no asilo, que eu contei no último podcast. Aos domingos era o dia da visita. E muitas pessoas falavam, mas se ele não tá recebendo visita, é porque ele plantou isso, porque ele era ruim, porque ele não cuidou dos filhos. E agora, tinha muito disso.
Depois a gente pode falar mais sobre isso. Então, realmente, né, é algo para refletir, para avaliar e também dá tempo, né, de construir. Não é uma coisa assim, porque acabou e já tá lá e nunca mais. Eu acredito que sempre há tempo, né, para criar elo, amor, para refletir. E para perdão também. Perdão. Para a pessoa se perdoar e para que ela receber o perdão também, né? o perdão também e quem sabe haver uma reconciliação entre pais e filhos e enfim, é um dado interessante isso também. E baseado nisso, Gislaine, você que faz atendimentos, né, domiciliares, como que é essa visão sua de você tá lá no lar, você consegue avaliar realmente como um todo, né? A moradia, a família, os cuidados. O que você tem aí para acrescentar pra gente nesse tema aí, né, de acolhimento? O que você pode falar pra gente? Olha, existem os dois lados da moeda, né? Tem aquele idoso que tem todo o apoio da família e talvez justifique ter sido um bom pai, uma boa mãe, ter acompanhado, né? Todo momento, aquele filho, aqueles netos. E esse paciente, ele tem assistência ali da família. E também tem... Deixa eu te interromper bem rapidinho agora. É a maioria, esse cenário que você falou, que ele tem o apoio, assim, falo com base no que você tem de experiência. Geralmente tem o apoio da família, tem o acolhimento da família, pela tua experiência? Não. Não, a maioria não, né? A maioria não. Entendi. Mas pode continuar. Desculpa, e tem esses pacientes idosos que a família até paga um cuidador para ter alguém cuidando, mas não está acompanhando. Não faz visita, né? Não quer ver de perto o que está acontecendo. E aí, quando eu sou chamada, esse paciente, ele já é um paciente que está desnutrido, que tem várias lesões, que está sofrendo. Então, é um desafio atender essa população. E hoje, 90% dos meus pacientes são pacientes idosos. Então, por isso que os meus atendimentos, a maioria é no domicílio, que são pacientes acamados. Uma dificuldade de locomoção, né? Isso, que não conseguem vir até mim. Então, eu vou até esse paciente fazer todo esse trabalho, esse atendimento. Tem paciente que eu ligo pro filho, ele fala, não, resolve tudo com o cuidador. Então, é um desafio atender esses pacientes. E eles falam para você, relatam essa necessidade de ter a família mais próximo? Sim, eles sofrem, né? Porque o que acontece? Ele sofre por estar doente, estar idoso, estar acamado, com dor, com ferida. E às vezes não é só uma feridinha, às vezes é uma lesão por pressão, né? Com exposição de tecido nobre, né? Com osso exposto. Então, assim, o paciente está com muita dor. Eu não consigo acompanhar qual é a forma que o cuidador cuida, se ele segue toda a minha orientação, né? Já teve caso que eu já me deparei com por exemplo, a filha cuidando do paciente e fazia aqueles movimentos de machucar o paciente. Então, é um desafio trabalhar com... Eu recentemente, eu conversei com um adestrador de cães, você já vai entender meu ponto. Ele falou o seguinte, antes de eu cuidar do cão, eu tenho que adestrar o dono. O dono. E aí, nisso que você está falando, não basta você ir lá cuidar da ferida, mas você tem que orientar também a pessoa que vai cuidar. E eu imagino que muitas vezes essa pessoa que vai cuidar, esse cuidador, às vezes não é uma pessoa que tem um preparo técnico para fazer o cuidado desse idoso, né? Sim, não tem conhecimento técnico, né? Acha que o que tá fazendo é certo. E acaba, às vezes, piorando a situação. Por exemplo, já teve situação que eu fui atender e eles estavam passando açúcar na ferida. Porque dizem que açúcar cicatriza. A babosa cicatriza, né? Como a pasta de dente também cicatriza, o café cicatriza. Então, eu me deparo mitos, muito... né? Que ainda são realidade. E outras situações também, Josimar, o idoso cuidando do idoso. Que não tem esse suporte, não tem essa capacidade, nem com força para cuidar do esposo que é idoso. Sim. E não tem o apoio dos filhos, dos netos. Eu chego nessa residência, o cuidador, essa esposa idosa ou esposo idoso, estão sobrecarregados.
deprimidos. Então, por isso que eu falo que é um desafio. Sim. Né, eu entrar nessa cena, ter um jogo de cintura, porque o enfermeiro não é só o enfermeiro, só o estomoterapeuta que vai ali fazer curativo, não é só sobre trocar feridas. É eu dar um apoio, um suporte emocional, conversar, fazer orientação, ensinar como virar esse paciente de lado, explicar sobre a importância da mudança de decúbito, de uma alimentação. Por exemplo, hoje os pacientes idosos que são acamados, eles têm dificuldade para se alimentar. Né, a maioria deles. E eu já me deparei com a situação da cuidadora dando alimentação para o paciente com a cabeceira deitada. E a gente sabe que tem o risco de pneumonia, broncoaspiração. Sim. Então, meu trabalho envolve muito mais além do que só avaliar e tratar uma ferida. Sim, vai muito além. Vai muito além. Muito além. E eu falo assim, por experiência até familiar, tivemos um problema na nossa família onde a gente teve que cuidar de uma pessoa e algo foi muito desafiador cuidar dessa pessoa, apesar de a gente ser da área da saúde, por isso que eu falo. A gente é da área da saúde, a gente tem limitações também, né? E precisa receber orientações. E o trabalho do enfermeiro, imagino que é muito desafiador, porque você vai lá, vamos supor, faz lá um curativo nota 11. Isso. Excepcional. Mas e a manutenção disso, o cuidado disso, como é que fica depois que você vira as costas e vai embora? Sim. Então, é realmente um trabalho, assim, muito desafiador, e eu imagino que para alguns casos seria enxugar gelo, né? Você vai lá, faz todo o trabalho, mas esse trabalho é tudo perdido por conta desse cuidado pós, né? Isso, o que eu faço sempre nessa situação que você trouxe é tentar pegar esse cuidador, pegar esse filho, essa família, trazer para o meu lado e ensinar a trocar o curativo desse paciente. Então, eu faço um treinamento com esse responsável e peço para sempre estar me encaminhando foto. Então, nem sempre eu estou na residência, estou disponível, mas eu estou ali pedindo foto, orientando via WhatsApp, inclusive até por telechamada. A pessoa me liga lá e eu faço todo um suporte. Justamente para que o paciente não fique sem o curativo, porque eu também sei que se ele fica com o curativo me esperando só para daqui 2 dias, eu sei que a lesão vai piorar. Né? E se uma lesão piora, tem um risco de infecção. Tem risco desse paciente ter que ir pro UPA, ter que internar. Seu objetivo não é que ele fique totalmente dependente de você, né? Realmente é você proporcionar ali que a família saiba ter um cuidado, que aquela lesão feche, porque a gente sabe que também que hoje em dia existem profissionais e profissionais, né? Então, o objetivo seu realmente é trazer essa cura ou melhorar o máximo possível para esse paciente, né? Sim. E aí, ela falando de tecnologia, eu lembrei que existem hoje muitos curativos tecnológicos, né? Sim. E às vezes as pessoas pensam, nossa, curativo tecnológico vai ser muito caro, eu não vou ter condições, imagina. E aí tem muitas técnicas curativos que hoje vão acelerar esse processo de cicatrização e, na verdade, se você colocar na ponta do lápis, você vai estar economizando, né? Então, assim, a Gislaine utiliza bastante dessa tecnologia, então a tecnologia também vem a favor, né? Para acelerar o processo de cicatrização. Antigamente, a gente passava pomada na ferida e deixava lá, todos os dias fazia troca 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, né? A gente vê muitas pessoas usando nebacetim, sulfadiazina de prata, rifocina, sempre aquelas mesmas, aquelas mesmas coberturas e correlatos ali. Mas hoje, no nicho da estomoterapia, né, no meu trabalho, hoje eu tenho um curativo que tem um valor acessível, que são as espuminhas, os alginato, as hidrofibras, que eu coloco naquela ferida, eu consigo deixar até 72 horas, até 7 dias agindo naquela ferida. E o tempo de cicatrização é mais rápido comparado, por exemplo, a uma sulfadiazina de prata. Uma rifocina. Seria o que muitas vezes a rede pública oferece, ou que as pessoas, até mesmo pessoas que da classe médica que não tem conhecimento específico, eles acabam prescrevendo determinados, né, curativos que às vezes vai só piorar. Isso, nós temos um consenso internacional de 2022 que orienta os profissionais de saúde a não usarem antibiótico tópico na ferida, pela resistência das bactérias, né, dos micro-organismos.
Então, a gente Ainda sai vê, daquela né? situação que... Eu chego na casa do meu paciente, ele tem um monte de antibiótico tópico. Várias sulfa, várias colagenase. E eu tirar da cabeça dele, tentar construir que aquela espuminha ali com alginato, com prata, vai ajudar, vai resolver, é um outro desafio. Trazer a tecnologia para os idosos, né? Que daí nós temos os nossos internautas. E assim, só uma informação que eu quero trazer para vocês, que é muito importante, eu gosto muito de falar sobre isso. Josimar, você já se viu com uma ferida? Ah, não é só eu que entrevisto, então. Simone, você já se viu, Não, você pode já se bater a bola pra imaginou ele. com uma ferida? Hoje, você, Simone, na sua idade, com o seu corpo, com uma ferida, como a úlcera venosa, por exemplo? Nova, sim, que eu sou novinha, né? Nova, jovem. Eu me coloco. Sabe quando eu me coloquei no lugar do paciente? Eu gostava. Não é que eu gostava, eu prefiro passar uma sonda naso, né, do que uma sonda vesical. Era uma preferência minha, por exemplo, enquanto eu estava atuando, né, na assistência. E aí, um dia eu fui no otorrino e ele foi passar uma sondinha, porque tinha uma câmera que era para investigar rinite e tudo mais. A hora que ele começou a enfiar aquele negócio, Você falou, meu Deus. Meu Deus. a minha vontade era de empurrar ele. Daí, naquele momento, eu parei e pensei, meu Deus. É ruim, né? ruim. Então, quando o paciente, principalmente quando eu atuava em CTI, que tá sedado, sabe, caía aquela lágrima, né? O paciente tá sentindo. Então, mesmo eu tendo todo o olhar que eu sempre tive de pedir licença pro paciente, mesmo Conversar, inconsciente, explicar, né? explicar o procedimento, e muitos riam. Riam de mim. Ai, Simone, o paciente tá sedado, o que você tá aí falando? E eu falava. E aí, nesse momento, eu me coloquei no lugar. E algumas situações, quando eu fiz cirurgia, eu me coloquei no lugar do paciente. Tá, coisas simples, Mas me responde, como feridas. Sim. psicologicamente, como seria você hoje com uma ferida? Drenando aquele sudato? Não, Todo mundo fala totalmente. secreção, né? Com cheiro É. forte. Como que você se sentiria? Psicologicamente e fisicamente abalada, com certeza. E você, Josimar? Também, igualmente. E você sabia que o estresse, a ansiedade, essa tristeza por ter ferido, esse estresse, esse nervosismo por ter uma ferida que não cicatriza, hoje ele atrasa o processo de cicatrização em 40%? Ou seja, de 100%, 40%, Quase metade. Né? quase praticamente. Então, olha a importância de eu ter, dar esse acompanhamento, O apoio o apoio, o psicológico, né? suporte emocional para o meu paciente. Sim. Tentar desligar ele daquela ferida um pouco, né? E passar também essa segurança, né? Que você é uma Sim. profissional capacitada, que você está ali para ajudar, que você, lógico, o resultado depende de vários fatores, mas que você propõe um resultado, porque eu acho que é a esperança, né? Agora a gente falando também, quando você tem esperança de uma melhora, com certeza essa parte psicológica vai melhorar e, consequentemente, vai melhorar a cicatrização. Isso aí, quando a gente né? fala de idoso, o paciente já é idoso, né, já não é tão bem visto pela sociedade, por quem Sem cuida. esperança. Não são todos os casos, mas a maioria dos casos. Então, o paciente já tem uma ferida, já tá com dor, tá acamado, demanda de trocar fralda pelo um cuidador, tá xixi, tá cocô, Sim. né, tá com cheiro forte. Então, como será que tá o emocional desse paciente? Totalmente Né? abalado. Então, eu venho aqui com vocês para somar o projeto, né? Esse projeto bonito. E vocês podem contar comigo para a gente poder trabalhar tudo isso com a enfermagem, com cuidadores, com o único objetivo: trazer conforto e qualidade de vida para esses pacientes. Eu quero reforçar o projeto que vai ser o Cuidar em Família, que eu até comentei, né, no último podcast. Mas só trazer um pouquinho mais para vocês, porque eu estava aguardando, assim, essas informações para quando a enfermeira Gislaine viesse, para vocês entenderem que o Instituto Betsy-Ann vai ser além, né, de uma casa para pessoas idosas, né? Ele quer trazer a prevenção, né, desses idosos que vão estar sendo acolhidos lá, mas também os que poderiam ser futuros clientes lá, né? E aí tem um projeto
que vai ser Cuidar em Família, Gislaine. E aí esse projeto vai fazer o quê? Oferecer suporte às famílias, né, que cuidam de pessoas idosas, promovendo cuidados diários e prevenindo o sentimento de abandono familiar. Tudo isso aliado ao serviço de capelania, né, do BETSEAM. E aí alguns objetivos: proporcionar apoio emocional e psicológico para os cuidadores, facilitar o acesso a informações e recursos sobre os cuidados para as pessoas idosas, promover a integração familiar e social dos idosos e oferecer capacitação para esses cuidadores familiares, que é tudo um resumo do que a gente falou. Então vai ser muito importante esse projeto, né? Você já está, né, convidada, inclusa nesse projeto, mas intimada, convocada. E esse projeto a gente acredita que vai trazer todo esse suporte realmente que você também, né, na parte de saúde bucal, sim, vai fazer parte dessa equipe multidisciplinar, porque como que vai funcionar? O pessoal da capelania vai identificar, né, esses futuros clientes aí que vão precisar desse projeto, e aí vai vir toda a equipe, né, avaliar, às vezes, a necessidade. Então, a ferida não tá cicatrizando porque a parte nutricional dele tá ruim, mas tá ruim por quê? Porque ele não come, porque ele não gosta, o que é? Não, porque ele não tem a dentição completa, né, então a mastigação não tá ok, o organismo não tá absorvendo, a ferida não vai cicatrizar. Então, olha a importância, né, de a gente ter uma equipe multidisciplinar ali, alinhada com o bem-estar realmente do paciente, da pessoa idosa, né? Sim. E o mais importante é que a gente também consegue trabalhar na prevenção. Exatamente. Porque prevenir é mais fácil do que a gente tratar. E o custo também de prevenir... Infelizmente, hoje, né? Mais tratado que prevenir em tudo, né? Isso, infelizmente. Essa semana mesmo eu fiz um laudo para uma paciente, o esposo encaminhou para o convênio. Eu estava pedindo no meu laudo curativos de 5 camadas, que tem o desenho do bumbum, que a gente previne lesão no bumbum. Aí tem outros tipos de curativos que desenha o cotovelo, então a gente vai prevenir a lesão no cotovelo, onde realmente a gente tem proeminência óssea. E a enfermeira auditora do convênio me ligou e falou assim: olha, não adianta mandar o laudo pra gente, porque a gente não trabalha na prevenção. A gente trabalha no tratamento. Isso. Então, meu objetivo maior, né? Nosso objetivo é trabalhar na prevenção. É muito fácil prevenir do que tratar. Como, por exemplo, orientar o cuidador, fazer a mudança de decúbito desse paciente, ou seja, virar de ladinho, né, a cada 2 horas, usar coxins, travesseiro, colchão de ar, colchão pneumático, né, não manter a fralda úmida, porque hoje a umidade ali daquela fralda, eu já tenho ali um potencial de gerar uma lesão nesse paciente pela umidade, pelo clima ali da fralda. Sim. Você sabe que você falou uma coisa que dá um gancho importante, assim, né? Que a gente... Às vezes você vai pensar assim, eu só posso começar quando eu tiver um estúdio maravilhoso, perfeito, com vários funcionários e tudo mais. Ou eu só posso começar quando eu for uma enfermeira especialista em tal. Ou eu só posso cuidar do meu paciente se eu tiver curativos tecnológicos. E não é verdade, né? Isso, acho que para a vida. Comece onde você está, né? Comece com o que você tem e dê o seu melhor. Então, teve casos já que eu acompanhei da enfermeira Gislaine que ela conseguiu tratar com curativos simples, né? Sim. Com curativos simples, com pomadas acessíveis, porém... é um processo mais longo, né? Então, lógico que com a tecnologia vai acelerar esse processo, mas que também foram efetivos. Por quê? Eu lembro de um caso que você comentou que a família não tinha condições real de comprar. Então, ela falou, vamos tratar com o que tem. E teve sucesso, sim, né? Na cicatrização. Um pouco mais longo, um pouco mais de cuidado. Então, é isso também, né? Às vezes as pessoas vão falar, então é só se eu tiver dinheiro que eu vou conseguir um bom atendimento? Não. Dentro da odontologia, a gente trabalha, eu sempre falo para os pacientes, tem o possível, tem o real
Isso. tem o ideal, Aham, né? dessa forma. Exato. Tem tudo isso, né? Às Sim. vezes o que eu gostaria que o paciente fizesse, né? Uma reabilitação oral. Vamos colocar implantes, vamos fazer isso, aquilo, vai ficar lindo seu sorriso, você vai ter a função mastigatória estabelecida, você vai poder voltar a sorrir, sua dentadura não vai cair, porque ela vai ser fixa, mas aí a gente se depara numa série de Sim. pormenores aí que às vezes acaba culminando no dele não poder fazer aquilo. Então a gente vamos tratar com o real, com o que dá para fazer. Então isso é aplicável em tudo, né? Em todas as áreas, em todos os segmentos. Né? Tem o real e o possível, que é possível se fazer. Sim. Gislaine, quero te perguntar mais uma coisa. Quem que é o paciente que você hoje, assim, vamos dizer, o arroz com feijão do teu trabalho? Como que é esse paciente? É um paciente acamado? É um paciente... você já falou que é um paciente geralmente idoso, né? Isso. Bom, beleza, é um paciente idoso, mas ele precisa do teu cuidado porque é acidente doméstico, como que é esse Legal. paciente? Qual Esse que é paciente normalmente é o idoso com lesão por pressão. O que é lesão por pressão? É quando eu tenho ali um osso em um lugar específico do corpo que envolve normalmente região occipital, cabeça, cotovelo, bumbum, calcâneo. Então, esse paciente acamado deitado, essa parte óssea vai ter o contato maior ali com o colchão. E o entendi. corpo é Atrito, pesado, atrito, e por falta de orientação ou falta de cuidado ou atenção, em casa esse paciente desenvolve que são as lesões por pressão, por falta de irrigação do sangue naquele local que ficou tanto tempo sendo pressionado. Entendi. Então, hoje, praticamente 80% dos casos que eu atendo são casos de Então, paciente com lesão por pressão, E idosos acamados. E tem muitos casos agora também que ela até está com uma parceria com o médico vascular, que eu achei muito interessante. Eu estava vendo alguns casos que são as lesões vasculares. Então, assim, muita gente não sabe que Não tem, sabe o diagnóstico, não né? sabe o diagnóstico. Isso. E é bem interessante, porque daí ela tem algumas técnicas que é legal comentar, que é o PRF. Você poderia falar para ele um pouquinho sobre essa técnica? Isso, antes de entrar no PRF, o que acontece com o caso vascular? Tem pessoas que têm lesão na perna. Tem uma lesão na perna, tem uma úlcera na perna, mas Nunca quando eu consultou um chego em especialista, casa, né? eu pergunto, você tem Doppler, né? Você já foi no vascular? O que acontece? Qual foi a orientação? Você já fez espuma? E praticamente todos não sabe, tem uma úlcera ali de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Porque a lesão vascular eu achei até curioso, uma coisa que eu não sabia. Eu aprendi a gostar de feridas e curativos com a enfermeira Gislaine, porque não era a minha área. E aí eu tava vendo, normalmente é o quê? É uma lesãozinha redondinha ali em calcânio. Ou ali, né, na perna, um pouquinho mais ali do maléolo, sabe? Então, assim, às vezes a Isso. pessoa acha assim, uma lesãozinha que nunca fecha, porque é um círculozinho ali. E é uma lesão vascular. Mas e a olha que pessoa tão complexo. Normalmente a lesão vascular, ela tá muito ligada à insuficiência venosa. Na verdade, ela está ligada à insuficiência venosa. Ou seja, o sangue desce para os membros inferiores, mas ali na panturrilha, esse sangue começa a ficar represado devido à obstrução. Mais ou menos isso. Esse sangue não retorna. Então, a gente vê aquele paciente com a perna inchada, com aquela perna drenando o líquido que é a linfa, aquela perna inflamada mais escura, que é chamada de dermatite ocre, aquela úlcera. Então, quando a gente caminha para o vascular, que esse paciente faz um Doppler e tem esse diagnóstico médico de insuficiência venosa, a gente consegue cicatrizar. E rápido, por quê? A gente tem que associar a terapia compressiva. Então, a gente começa a fazer o curativo, começa a fazer a terapia compressiva, no caso da ferida, a bota de Una. E esse paciente, ele começa a caminhar. E a panturrilha, que é o coração da perna, né, nosso segundo coração do corpo, ela começa a contrair com a bota de Una e essa circulação começa a melhorar. E o médico faz a espuma, é lógico, faz ali o tratamento paliativo daquela insuficiência e o paciente tem a ferida cicatrizada. E quando eu chego no primeiro momento é por falta de informação. Exatamente. Que não Pensa que é só uma como acha feridinha que é. pequena e é bem olha, mais resolvido. uma vez minha cabeça fica buscando ironias, né? A especialidade é estomaterapeuta, ou seja, cuidar de feridas, mas não Isso. só a ferida, né? Não Você só vê a que você ferida. olha a ferida, aquela ferida vai te levar para um horizonte maior, né? Sim.
ali a ferida, vamos dizer assim, seria o sintoma do real Os sintomas. do problema. Eu né? preciso A achar pontinha do a iceberg, né? E a gente fala de etiologia, né? Qual que é o Sim. motivo principal que eu estou desenvolvendo essa úlcera venosa, essa doença Sim. arterial obstrutiva Precisamos tratar a periférica? causa, né? A causa. Se eu não trato a causa do problema, o problema vai estar ali sempre. A lesão vai estar ali sempre. E aí que eu falo a importância do profissional ser especializado e ser dedicado. Porque se você é contratado apenas para fazer o curativo e você vai lá e realiza o curativo, né, conforme a prescrição médica, por Sim. exemplo, ok, esse paciente nunca vai ter Teoricamente, melhora. você fez o seu trabalho. Você fez o teu trabalho. Agora, você fazer uma avaliação, né, completa daquilo e encaminhar o paciente, né, para os devidos tratamentos, esse é o diferencial. Então, assim, quando a gente fala que realmente o enfermeiro tem uma visão holística, é sobre isso, né? Quando você consegue realmente olhar o paciente como um todo. E aí, o enfermeiro estomaterapeuta é muito bacana porque eu mesma como enfermeira, quando chegava pacientes na UPA, por exemplo, a gente sabe que a gente tem uma atenção limitada ali, né? Você não consegue dar todo um suporte, mas também eu não tinha esse conhecimento que ela tem, por mais que eu tenha feito enfermagem, entendeu? O que Você acontece não hoje tem. em Campo Grande, não só em Campo Grande, tá? Falando, acho que de forma geral, talvez Brasil, né? Esses pacientes, eles vão na atenção primária, é tratado de uma forma. Normalmente a lesão ela infecta, esse paciente vai para atenção secundária, procura o UPA. Às vezes o médico troca a medicação, passa outra pomada, enfim. Hoje, os tratamentos adjuvantes, né, que vieram para acelerar o processo de cicatrização, então já saindo daquele tratamento com as espumas, com as hidrofibras, com a fibra de alginato, nós temos hoje a laser terapia. Conhece? Verdade. Sim. O Mas é laser, bom você comentar. você usa na A parte gente do usa, tratamento. Justamente para ajudar na Isso. cicatrização. Isso. E herpes labial também dá um. Isso. Então, a gente consegue tratar esse paciente com ferida fazendo também o protocolo do laser, né? Que ele acelera o processo de cicatrização, modula a inflamação. E com isso a gente tem alívio da dor também daquela ferida no paciente. Então, tem paciente que eu chego, faço o protocolo e a dor é horrível. E depois a família me liga, olha, melhorou, muito bom, volta, pelo amor de Deus, faz amanhã de novo. Aí eu falo, olha, tem um protocolo de tanto em tantas horas. Um caso que você comentou de alguma coisa que um idoso, acho que falou que não ia fazer ou podia fazer. Como que é essa como história? também tem casos de paciente que recusa porque fala que vai morrer por câncer. É, porque o por causa laser da dá luz. Então você câncer. vê o conhecimento do idoso, né? Ainda Já também. teve caso do paciente, ele falar assim, olha, eu não vou seguir com você porque não compensa, eu só troco o curativo porque o laser vai fazer mal, eu não confio nisso. E aí entra na... E aí vem na cultura, né? Pra você tentar conversar, quebrar aquilo. Eu lembro tem que você casos conseguiu, né? que tem como e tem casos que realmente não tem pra onde Você não correr. consegue. Daí só a Zara conseguiria. Zara, precisamos de você aqui, então, Isso. E aí também tem o PRF, que é a fibrina rica em plaquetas. É considerado hoje um curativo tecnológico, curativo acessível. Por quê? Eu tiro o sangue do meu paciente, né? Então, eu centrifugo. Após a centrifugação, eu tenho uma separação ali das camadas do sangue. A primeira camada ali é a fibrina. Ela já vem para mim membraninha pronta. Então, eu vou pinçar essa membrana e vou colocar ali na ferida do paciente. Por quê? O nosso sangue, ele tem as células de cicatrização e também tem as células de defesa. Então, quando eu faço isso, eu tô levando para a ferida do meu paciente essas células de cicatrização. Com isso, a gente tem aí uma cicatrização muito mais rápida, né, Simone? Sim, teve casos de paciente, assim, que sofria, tipo, há muitos anos. Aquela primeira, Sim, né? que foi Era uma uma úlcera vascular. Com vascular. 3 sessões do PRF, a lesão dela cicatrizou 100%. Deu Quantos 15 anos era? dias. Uns Ela 8 tinha anos? 7 anos. 7 anos de lesão e não fechava. Nossa. Então, imagina a alegria dela, né? Acho que vai Foi quando ela além. falou assim, faz vídeo, joga, lembra, Simone? Sim. Pode divulgar. Muito legal, né? Assim, foi uma alegria por um Gratificante. lado e por outro lado ela deve ter imaginado assim, por que eu fiz esse negócio antes, né? Sim. Porque sofreu bastante Exato, tempo. Bastante tempo. E aí tem algumas restrições, Tem, obviamente, esse paciente né? faz uma coleta de sangue, a gente avalia hemoglobina, PCR, vitaminas, enfim.
O paciente tem exames bons, a gente submete ele ao exame, faz o tratamento. Se o paciente já tem um médico acompanhando, eu sempre ligo para esse médico, né? Explico para ele o que é o PRF, porque também É uma técnica que poucos praticamente ainda conhecem, né? poucos conhecem. E então, poucos realizam também ainda em Campo Isso. Grande, né? Sim. Dentro da odontologia tem uns trabalhos, eu ainda não trabalho com essa parte, mas eu já vi alguns relatos, já vi alguns profissionais que trabalham até para fazer levantamento de seio maxilar, no caso de reabilitação, que o paciente não tem nada de osso, você coloca ali, faz o levantamento e ele regenera ali. regenera e forma Sim. osso. Eu já vi radiografia lá que o osso Faz, formado. sim, faz sim. A enfermagem, né, acabou se baseando muito na odonto, né? Porque Sim. começou com a odonto. É, E aí virou que um começaram, mesmo isso aí. Então, assim, são técnicas que você fala assim, poxa, que bacana, eu posso proporcionar conforto para esse paciente, acelerar o processo de cicatrização. É relativamente um custo super Sim. baixo, Pelo né? benefício Pelo também. benefício, então é acessível, mas realmente exige que tenha um profissional especializado, né, que realize todo esse cuidado. Mas é muito bacana. Eu gosto muito de tecnologia, você também, né? E a Gislaine mais ainda focada no trabalho dela. Então eu acho maravilhoso quando a gente consegue aliar a tecnologia com esse bem-estar do cuidados do Sim. paciente, bem-estar do paciente. Só que daí a gente tem esse pequeno detalhe, né? Que a gente esbarra ali em tecnologia, pessoa idosa, né? Alguns estigmas Sim. que precisam ser quebrados ali. E tem um fato que aconteceu aqui há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, na verdade, eu trabalhava aqui com meu pai na Pax, a gente sempre recebendo ali, trabalhando com o público, e eu me lembro de um senhor que chegou e ele precisava fazer o exame de toque, mas quem disse que esse senhor não queria submeter de jeito nenhum? Aham. Não, eu não vou fazer jamais. E assim, aí nós esbarramos realmente numa cultura, né? Cultura. E aí como é difícil romper com isso, né? Você deu o exemplo do Exatamente. laser, né? Os preconceitos que é gerado, às vezes, né? Com coisas assim que seriam tão benéficas, que poderiam trazer um resultado. Infelizmente, a maioria dos homens que morrem, né, do câncer é porque não quis fazer o exame. Eles preferem morrer Meu Deus. do que dado é assustador, né? Não, é assustador, porque quando a gente faz, né, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né, só que tem mudado, sabia? Assim, eu dei uma palestra o ano passado em uma empresa, no Novembro Azul, e aí eu tentei levar de uma forma, eu acho que também tem isso, né? A gente precisa saber levar de uma forma mais leve. O seu posicionamento faz total diferença, né? E aí era uma empresa que a maioria eram homens, então eu precisava levar de uma forma mais leve, de uma forma a convencer, porque eu pensei assim, se de 20 homens que estão aqui, fizer o exame depois dessa palestra, ok, eu tô no lucro, né? E aí eu conversando com eles, na verdade eram quase 50 homens, apenas 3 já tinham feito. Só que daí o posicionamento de um deles fez com que os outros ficassem mais leves, mais tranquilos, mais reflexivos, porque dele falou, não, eu fiz e tá tudo bem. Não sou menos homem por isso, não tive problema nenhum e está tudo bem, ok. Então, eu acho que é isso também, né? Quando a gente se posiciona de forma diferente, a gente precisa, né? E isso no mundo, sabe? Eu tava refletindo sobre isso hoje. Que é muito difícil você ter uma opinião formada hoje. Você tem que bater muito de frente, né? Com as pessoas. E se impor e se manter. Então, se você acredita em alguma coisa, hoje você precisa ir contra todo um sistema e se manter firme naquilo, né? Sim. Então, assim, eu sou homem, né? Eu não tenho problema nenhum em realizar um exame que pode salvar a minha vida e tá tudo bem. Tenho a minha esposa, tenho a minha vida, se você quer pensar, o problema é seu, né? E as pessoas têm medo disso, né? Tem até casos, assim,
só para trazer um pouco mais de descontração, né? Que às vezes o marido fala assim, não, minha mulher não manda em mim, não. E já tem outro que fala, não, ela que manda mesmo. Deixa eu ver se a minha mulher deixa eu ir aí, né? Peraí, deixa eu... Estão me chamando aqui pro futebol. Peraí, deixa eu ver se eu quero ir, né? Vou ver com a minha esposa. Deixa eu ver se eu quero ir. Então, assim, é isso. Quando você se posiciona de forma diferente, nada vai te atingir. Né? A gente precisa ter isso. Só que é muito difícil também. Aí a gente volta na psicologia. Eu gosto muito de saúde mental, porque pra mim também tá totalmente ligado, né? Então, assim, a nossa saúde mental precisa estar em dia, senão a ferida não cicatriza, senão o organismo não vai absorver as vitaminas, não vai ter uma mastigação correta, não vai ter, enfim, na vida. Então, a saúde mental ela precisa estar alinhada, né, com o nosso contexto, assim. De vida mesmo. E eu tava falando do acesso, né? É interessante. Você falou da sonda nasal, né? Uhum. Eu falei da minha experiência na funerária. A Gislaine também falou de experiências que ela teve com feridas. Você já se imaginou com feridas? Você abriu um balãozinho aqui na minha cabeça, assim. Não, nunca imaginei. Mas você só se imaginou porque você teve esse acesso. Você trabalhou com pessoas assim. Uhum. Então, o acesso te faz refletir sobre coisas que você não, de outra forma, você não jamais pensaria, né? E é muito interessante. E por isso que eu gosto de conversar com várias pessoas de vários segmentos, porque vão abrindo janelas da nossa cabeça. E eu fiquei curiosa com uma coisa, porque eu contei no outro podcast, né, sobre a minha experiência com a morte, né? Sim. Como que foi. E você que esteve sempre inserido nesse meio, porque talvez a Gislaine não saiba, né? Mas você poderia explicar para ela, né? Que ela não é daqui de Sidrolândia. Meus pais são donos de funerária, né? Eu cresci, para mim, desde quando eu me entendo, por as lembranças mais antigas, sempre foi meu pai trabalhando com isso, né? E a gente cresceu nisso, a gente viu várias cenas, então... hoje, o que para muitas pessoas pode a pessoa olhar e passar mal com uma cena assustadora, talvez de uma ferida, olhar a ferida, meu Deus, eu já vi gente das mais variadas formas e jeitos e odores. É isso que eu quero perguntar para você, mas antes eu vou fazer abre aspas aqui. Eu não era fã de feridas, né? Porque todo mundo acha, porque você é enfermeiro, você tem que gostar de tudo e saber tudo e tudo mais. Daí, quando eu comecei a trabalhar com a Gislaine, daí ela me mandava de manhã cedinho. Simone, olha que ferida linda essa daqui. Eu tomando café. Ai, Gislaine, tá lindo, né? Mas aí depois a gente aprende, né? Olha que coisa, assim, então, assim, tem muita coisa realmente assustadora, mas também tem muita coisa gratificante quando você vê o resultado, né? Sim. Aquele último paciente que você me mandou a foto, assim, é bem assustador o primeiro contato, mas quando você vê ali cicatrizado, você fala, nossa... Que coisa linda. Aí você fala, que lindo. Mas o que eu queria te perguntar é, sim, alguma situação que você pode relacionar, que você viveu, que você viu, seja já adulto ou criança ali, nesse mundo ali, né, da morte, da Pax, da tua família, que você pode relacionar agora com a questão do idoso. Não sei, alguma situação que foi marcante pra você, sabe? Eu tenho uma situação, inclusive familiar, e com idoso... e com morte, que foi o falecimento do meu avô, pai da minha mãe, meu avô materno. Ele era um senhor de idade, tinha as limitações de movimento, e ele era um senhor, assim, namorador, né? Ele gostava de pegar a aposentadoria dele, ir para os bailes, enfim. Viver a vida. O final de vida dele. E ele era uma pessoa, assim, muito independente. Ele não gostava, tipo assim, de... vou levar o voo, sempre com aquela coisa assim, não, eu faço, eu realizo. E apesar, assim, ele não era tão idoso, ele faleceu, acho que ele tinha 70 anos, tinha acabado, assim, de completar 70 anos, mas uma pessoa muito judiada pela vida, ele foi alcoólatra, um período longo, fumante, estilo de vida todo bagunçado, nutrição horrível, e ficou hospitalizado muito tempo. Então, ele era uma pessoa com bastante limitações, assim. E eu não sei exatamente qual era o problema que ele tinha, porque eu era criança na época, e ali foi o grande, assim, a minha grande perda foi o meu avô,
porque a gente saiu para ir para escola de manhã estudar. E é assim, a última cena que eu tenho dele, é assim, na minha memória, foi ele comprava pão pela manhã. E aí ele falou assim, ó, vai lá comer que eu vou comprar um pão, tá quentinho. Foi a última coisa que ele falou. Daí eu fui pra escola e ele saiu de bike. Saiu, sei lá, fazer o quê? Acho que pegar, sacar a aposentadoria dele. E ele foi atravessar ali a Avenida Dorvalim dos Santos. E eu acho que, eu não sei qual era o problema dele, ele não conseguia movimentar bem assim. Para ele olhar para trás, ele tinha que fazer assim, sabe? E eu não sei o que foi, talvez um pouco a audição dele, já não escutava muito bem. Ele foi atravessar a rua, assim, de sair do canto ali para ir para o outro lado da pista. E ele entrou embaixo de uma carreta. Foi, assim, um acidente trágico, marcante na nossa vida. E ele foi preparado pela empresa na qual ele morava. Então, foi, assim, um baque muito grande para nós. Mas, assim, são coisas que eu aprendi a lidar muito cedo com a morte. Para mim, você viu todo esse preparo, esse acompanhamento? Não, dele eu não vi porque eu estava na escola, mas eu acho que se eu estivesse disposto ali, disponível no horário, eu acho que talvez não queria ver, porque não queria ter essa última imagem dele. Eu queria ficar com aquela imagem do pão. Do pão, quentinho, acolhedor, né? Quem não gosta de um pão quentinho? Mas, assim, eu aprendi, assim, hoje eu lido com a morte de um jeito muito tranquilo. Eu vejo que, às vezes, por isso que eu falei dos acessos, né? Então, eu tive acesso muito cedo com isso. E falar da morte, para mim, é muito natural, verdadeiramente muito natural. Isso é legal. Realmente. Você sabe que dá um podcast também, falar sobre morte, né? A gente podia falar, hein? É legal. E eu já percebo assim, com a minha esposa, se eu começo a falar desse assunto, ela já fica louca. Ela já, não, vamos mudar o assunto e tal. Não fala essa palavra. Não fala essa palavra. Mas assim, para mim é algo natural, porque fui criado nesse meio, então é algo muito, muito porque muito a capelania, ela faz esse trabalho também, né? De falar sobre a morte, né? Nós teremos agora o nosso curso de capelania. Na verdade, é uma capacitação, né, de capelania. Para quem quiser se inscrever, entra lá no Instagram, Instituto Betsean, solicita, né, ou por WhatsApp, ou a ficha online, ou também temos as fichas físicas, que daí com qualquer um de nós pode estar solicitando que a gente providencia. A minha esposa vai fazer o curso de capelania. A minha mãe vai fazer também. A capacitação, melhor dizendo. Isso. É uma capacitação porque você não vai se tornar capelão, né? Então, por isso que é a diferença do curso. Mas você vai se tornar apto a estar realizando visitas hospitalares ou nas residências e vai poder fazer parte também, caso queira, do Instituto Betsean, né? E vai aprender um pouquinho mais de como que tem que ser todo esse processo. E aí tá a grande beleza do negócio, né? Talvez a pessoa que vai fazer essa capacitação não tenha o estômago da enfermeira Gislaine de olhar a ferida e ver beleza ali, mas a pessoa pode fazer essa capacitação e tá ali também ajudando de uma outra forma. Sim. É isso que é bacana. Cada pessoa tem um dom, tem uma aptidão, né? Para poder trazer... Contribuir, né? E vai ter uma capacitação gratuita. É bom você falar isso mesmo. Vai ser gratuita, com certificado. Vai ser em um domingo, se eu não me engano, né? Sábado, né? Sábado. Dia... Você lembra? Vamos olhar agora, aqui que a mente... Eu acho que é sábado agora, salvo engano. Sábado agora, ver dia 30. Aqui. Acho que é dia 30. Aí você faz uma chamadinha aí pro pessoal. Então, eu vou entrar lá no Instituto Betsean. Sábado agora, dia 30. Vai aqui, ser. Ó. Capacitação ficou pro dia 9/8. Isso, às 14 horas. Dia 9 é no outro ainda, né? No outro sábado. É sábado mesmo? É sábado, eu que tava na cabeça, cara. Então, depois você faz uma chamadinha pro pessoal aí. Vamos fazer, né? De falar sobre isso, mas o tema sobre morte eu acho muito legal. Falar, e você que tem essa experiência, né, justamente porque é algo legal. Normal para mim, que agora que você falou, me despertou algo, assim, é normal para mim, mas não é para muitas pessoas. Então é um assunto interessante de se falar. Muito. A gente poderia até ver se a gente faz com esse tema, com
Zara, terapeuta eu acho que Zara. seria Legal. muito legal. Zara, né? A Abordar aceitação, esse tema do luto, isso, né? do Do luto. trauma que isso Isso. traz. Sim, Seria muito bacana mesmo. exatamente. Vamos fazer. Vamos combinar. Outra coisa que eu acho importante a gente falar, se destacar, é que nós lá do Instituto BET-CEAN, nós estamos precisando de doações. Então, você que está nos assistindo, gostou do conteúdo que a gente está falando, você que está nos assistindo, agora não sei para qual câmera eu olho. Pode olhar para lá e eu gravo Fazer aqui. assim, meio mesmo. Você que está nos assistindo aqui nesse podcast no Dux e quer contribuir de alguma forma. Talvez você não é da área da saúde, talvez você não tem essa habilidade com o idoso, mas você pode contribuir da forma que Deus colocar no seu coração. Nós temos uma lista de materiais, nós vamos iniciar esse trabalho em Sidrolândia agora, mês de agosto, né? Iniciando o mês de agosto. Nós vamos receber essas pessoas idosas e a gente precisa de alguns itens, desde colher, talher, uma série de coisas que a gente vai deixar em algum lugar, você vai encontrar ou abaixo aqui desse vídeo ou na descrição dessa live, essa lista de materiais que você pode ajudar, e isso vai ser de grande valia. Nós já desde agora, nós queremos agradecer a tua liberalidade, dizer para você que Deus te abençoe pela tua obra, que você possa abençoar a vida de muitas e muitas pessoas. Então é isso. Amém. Aqui a gente viu uma utilidades, né? O que mais que a gente pode falar? Então, eu tinha um gancho seu aí que eu acabei esquecendo. Tava guardando aqui. Né? Que era sobre essa questão, assim, da morte, mas eu não lembro. A gente fica pro próximo, né? Não, nós vamos agilizar esse podcast, sim. Vamos falar sobre o luto, sobre trauma, sobre morte, e vai ser muito bacana isso daí. Eu acredito que vai atingir, impactar muitas pessoas. Sim. Mas a nossa parte acho que ficou bom, né? Falou um pouquinho de cada coisa, Sim. né? Falou bastante e coisa. E aí, essa questão da sua participação, né? A gente quer agradecer também, né? Enquanto certeza. Instituto BET-CEAN, que você se disponibilizou, né? Tanto do seu tempo quanto do seu conhecimento. Vai agregar muito, tanto na capacitação da equipe que vai estar atendendo esses idosos, quanto nos futuros projetos que nós vamos ter, né, voltado para as pessoas idosas. Então, obrigada, enfermeira Gislaine, parabéns pelo seu trabalho, né, por tudo que você tem feito, por se destacar aqui na nossa região, e que esse conhecimento possa invadir aí o Brasil, tá? São os nossos desejos aí para você. Obrigada. Estou esperando a data para a gente já começar a trabalhar na prevenção. Eu acredito que educação em saúde, início de setembro a gente consegue, né, inaugurar. Contem Se Deus comigo. quiser, vai dar certo, sim. A Casa BET-CEAN vai... Como vocês se conheceram? Eu acho que essa pergunta deveria ser lá no começo. Depois ele coloca, né? Tanta regra, né? Quem nos apresentou, na verdade, foi uma amiga em comum, a Jaqueline, que também é enfermeira, né? Ela é enfermeira esteta, especialista na área capilar. E aí ela nos apresentou justamente porque eu já estava na vibe da transição, né, para a área de comunicação. Então eu fiz todo o trabalho com a Gislaine na nova fase dela. Então a gente fez uma nova identidade visual, uma nova logo, né? Aí que entra, né, Gi, assim, a questão, né? Então não era só ali a comunicação, a gente fez um trabalho também psicológico, né, Gi? Que quando a gente começou, ela evoluiu bastante nessa parte. Era difícil pra gravar um vídeo. Era difícil pra gravar E olha onde você está hoje, né? Gravando um podcast, fazer uma foto, né? Então, assim, a gente conseguiu atualizar os retratos corporativos dela, o Instagram dela falar, dela gravar. Mas, assim, tinha dia que ela ligava chorando.
não, eu não vou conseguir, Eu não tá quero. bom, eu não sei, não vai dar. E aí, a gente, não, vai lá, Gislane, você consegue. Então, é ir além, né, das obrigações, além do que a gente acha Sim. que é. E eu fico muito orgulhosa de estar aqui ao lado dela, de ver toda essa evolução dela, né? Sim. A Simone fez parte dessa evolução, né, Simone? Eu fico honrada, né? E falo, fiz mesmo. Fez, bem feito. Foi, porque assim, foram dias de luta. De lutas. E hoje ela estar aqui e é assim, é gratificante mesmo por estar ao lado dela, não só como profissional, mas agora nesse novo projeto do BET-CEAN, né? E poder apresentar também tudo isso. Que é igual você falou, eu gosto muito de agregar conhecimento. Então, eu gosto de conversar com todas as áreas, todas as pessoas, de todas as idades, porque você sempre vai aprender alguma coisa com uma delas, né? Então, ela veio, ela também me ensinou muito, né? Porque essa parte de feridas e curativos não era a minha área, e assim, eu aprendi muito. Hoje eu tenho um olhar diferente, né? Hoje eu já consigo receber uma foto bonita, de uma ferida bonita de manhã, sem me assustar tanto. Meu Deus, né? Né? Então, assim, isso é muito bacana. Eu fico muito, muito honrada mesmo de ter ela aqui. E desejo, assim, que ela possa alçar voos muito mais altos aí, né? Com seu novo posicionamento e tudo. Amém. Amém. Vai ser... Já decolou, né? Vai dar tudo certo, sim. Eu quero também agradecer a tua disponibilidade, vir aqui, né? Dispor de tempo, né? Que é um recurso que hoje está muito escasso na vida de todo mundo. Sim. Né? E é todo mundo... Você perguntava, acho que para 100 pessoas aí, aleatório na rua, Sim. falar assim, você tem tempo? A pessoa fala, não Não, tem tempo. é. Ninguém tem tempo. Mas você tem encontrado aí uma brecha na sua agenda para vir aqui fazer esse registro, contribuir com o conhecimento que Sim. você foi adquirindo ao longo, né, dos anos aí na sua profissão, dedicando a esse trabalho. É um trabalho muito bonito, muito nobre. E eu quero te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo e também por você ter se disposto a vir aqui compartilhar conosco, fazer esse registro aí histórico que fica no dia de hoje. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Simone, Josimar, é um prazer, tá? Passar aqui com vocês à tarde, conversando sobre o que eu gosto, o que eu amo, né? O que me fez, né, largar o CLT para empreender e não querer mais retornar, né? Então, assim, é uma oportunidade de estar aqui com vocês hoje à tarde. Eu agradeço mesmo, tá? E me coloco à disposição para nova oportunidade. Se você puder falar, então, chamar... um novo assunto, chamar novo as tema. pessoas para Sim. também serem voluntárias, né? Para que eles entendam que não é só o financeiro, que nem o Josimar falou, que todos podem contribuir de alguma forma. Então, se você puder fazer essa chamada aí para os seus seguidores também, né? Depois a gente faz um corte. Um cortezinho. Sim. Como para contribuir com o Instituto BET-CEAN. Sim. Aí se você puder falar naquela câmera ali, ó. Falar agora? Agora. Como que eu falo? Peraí. Deu branco, Agora vai. preparada. SG Company entra em ação. Só fala um pouquinho como que é importante, né, ser voluntário, né? Como você está se sentindo sendo voluntária nesse novo projeto que Cidrolândia não tinha, né? Até então, um instituto de longa permanência para idosos e vai ser o primeiro, né? E como que você se sente em estar participando? Sim, eu me sinto muito feliz, né, por estar aqui participando desse projeto. Como que chama? Instituto BET-CEAN. BET-CEAN? É BET-CEAN, na verdade, né? Instituto de Longa Permanência Adir Xavier Nogueira, que foi quem deu início aí, o pastor Adir, né? Doutor Adir, saudoso Adir, que começou todo esse legado, né? Igual estávamos conversando em off, né? Começou lá na capelania, né, o trabalho de capelania, ele, a esposa dele, mais alguns voluntários, e eles começaram a observar que esses idosos que ficavam ali no hospital não estavam tendo esse cuidado, né? Isso, esse amparo familiar. Esse amparo familiar. E aí eles começaram a fazer o quê? Vamos visitar, então, esses pacientes. E não era, né, com essa intenção, protocolo, não era a intenção que eles fizessem isso. Mas eles começaram a visitar esses idosos nas residências, a família, e eles começaram a falar, olha, tem alguma coisa aí que precisa ser feita, né? A gente precisa não só dar o suporte emocional ou suporte de fé, esse acolhimento na capelania, mas a gente precisa fazer alguma coisa. E aí que surgiu
o BET-CEAN, e aí eles começaram essa luta, né? Infelizmente, né, o doutor Adir veio a falecer, mas a esposa dele, né, a dona Tânia, tá dando continuidade juntamente com todos os voluntários, e felizmente, assim, graças a Deus, isso aí saiu do papel, né? Porque Muito por lindo. muitos anos ficou Sim. no papel, com muitas dificuldades, e agora, nessa nova gestão aqui em Sidrolândia, conseguiu apoiar, né, esse projeto, e em breve iremos inaugurar aí a Casa BET-CEAN em homenagem, né, ao pastor Adir, ao doutor Adir. Sim, muito lindo. Então, pessoal, meus seguidores que estão me seguindo, meus amigos, né? Meus familiares, vamos ajudar esse projeto. Meus também. pacientes, familiares dos meus pacientes. É um projeto muito lindo. Acredito que todos nós temos algo a oferecer, né? Através de um trabalho voluntário, de uma doação tão necessária nesse momento. E eu, com certeza, vou colaborar. Contem comigo. Através do meu trabalho, de um treinamento, enfim, financeiramente, o que estiver dentro do meu alcance, eu acredito que cada um tem um pouquinho para ajudar. Então, eu tenho certeza que vai dar tudo certo e eles vão ajudar sim. Que bom. Obrigada aí, E Josimar, outra, pela oportunidade. Como que fala? Patrocinadores. Tenho muitos contatos que Olha eu tenho certeza que podem ajudar. Viu? Isso, Vamos agregar sem aí. dúvidas. Com certeza. Toda ajuda, ela é bem-vinda nesse projeto, porque... Seja fralda, alimentação, vira e mexe, eu levo para meus pacientes caixas e caixas de dieta integral, de suplemento alimentar, aparece muita coisa. Sim, com certeza. Tá? Isso ajuda. Podem E tem contar. uma coisa que todos podem dar, que sem restrição, né? Que é o carinho, Sim. né? O amor e o carinho. Uma visita, né? Sim. Ouvir, que nem você falou, né? Que às vezes a gente quer muito falar, mas ouvir é mais difícil. Então, sentar, ouvir uma história, né? Nós vamos ter projetos que vai ter o café com eles. Sim. Então, se vocês Fazer puderem um se desenho, fazer uma disponibilizarem, atividade, jogar né, uma Simone? sinuquinha, né? E ouvir a mesma história Várias 4, vezes, 5, é. Isso Eles mesmo. contam a mesma história sempre. Sim. Mas Exatamente. ouça com paciência essa história. Com certeza. Exatamente. Então, agradecer aqui, Josimar, muito obrigada por mais um convite, mais um episódio BET-CEAN, né? Esperamos novos convidados aí, que a gente possa estar levando um pouco mais sobre a história do Instituto BET-CEAN, mas também um pouco de conhecimento sobre esse mundo aí das pessoas idosas, né? Com certeza. Eu que agradeço, Simone, por ter proporcionado esse encontro aqui, né? Esse dia aconteceu muito por ação sua, né? Direta, de ter convidado, né? No episódio passado, né? Você Intimado, né? fez o ultimato. Agora eu entendi um pouco mais também, que você está ajudando ali no desenvolvimento dessa parte nova aí da vida da Gislaine. Parabéns por se dispor. Eu vejo que você tem trabalha em várias frentes, né? Uma pessoa versátil. E é isso. Eu me sinto privilegiado de estar aqui com vocês, de ter batido esse papo aqui, com certeza. E esse papo não foi um bate-papo jogado fora, mas foi algo realmente de grande valia, de grande oportunidade para quem está nos assistindo. Então, só agradecer mesmo por mais esse dia. E você que está aí nos ouvindo até agora, não saia sem dar o tal do like. Dá o like aí, não vai sair sem fazer isso. Curta, compartilha. Quero fazer aqui o recado final aqui para os seguidores aí do Estúdio Dux. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem muitas pessoas, eu estou vendo, e você está acompanhando, assistindo as lives, mas você não é inscrito no canal. Você precisa se inscrever no canal. Só reforçando o projeto, a capacitação, melhor dizendo, da capelania. Quase que eu falei inglês, capelania. Cadê o pastor aqui para falar inglês, né? Meu sogro aqui. O recado aí aos internautas aí. Um abraço, pastor Marcos. O senhor fez falta aqui. É verdade. Será dia 9 de agosto, agora, dia 9 de agosto. Será um sábado, um dia só, né? Um dia só, apenas você vai lá, faz a capacitação. Oh, meu Deus, estou com trava-língua, não tá indo. Você faz a sua capacitação, você consegue
nos ajudar a dar seguimento nesse projeto aí do BET esse ano. Será uma bênção, reforçando, ele é uma capacitação gratuita, tá? É um dia apenas, é gratuito e com certeza é algo que vai enriquecer muito o teu conhecimento e você poderá, com essa capacitação, nos ajudar também nesse projeto BETSEAN e não só no BETSEAN, será uma capacitação que você possa usar para a tua vida. Feito isso, mais alguma coisa? Não. Não? Então é isso. Então- Recado dado. Recado dado. Forte abraço, câmbio final e até uma próxima. Tchau.